Primeiro eu quero convidar, né, mestre Regis da Vila, cria importantíssima do primeiro rancho, o mais antigo rancho de Juiz de Fora, o Castelo de Ouro, que, aliás, o meu pai, toda vez que vai falar no carnaval, ele fala do Castelo de Ouro. É uma experiência tão marcante, tão significativa para o meu pai, a questão do Castelo de Ouro, que na narrativa dele ele sempre fala da beleza que era ver o desfile do Castelo de Ouro, os passos ensaiados do rancho Castelo de Ouro aqui em Juiz de Fora. Regis além de ser um grande amigo, é compositor aqui em Juiz de Fora, presidente do Instituto Cultura do Samba, um defensor da memória negra de Juiz de Fora com relação aos aspectos musicais, às sociabilidades, ao nosso direito à poesia, à arte, à estética, enfim, né, se eu ficar falando do Regis aqui, o Regis não fala. Eu vou passar a palavra a ele, mais uma vez agradecendo o Regis aceitar o nosso convite, e aí está com você. Boa noite a todos. Agradeço a professora Giovana e toda essa mesa pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a assessoria de comunicação do Sincerco por estar cedendo o espaço aqui para que pudesse participar dessa live. Ao falar depois da professora, das duas mestras aí, é muito difícil, mas eu vou começar pela sociabilidade dos clubes sociais, porque eu sou oriundo desses clubes sociais, porque a minha mãe era de Patrocínio, do Alto Paranaíba, e ela trabalhava com um juiz de paz, chamado Gustavo. Ele foi nomeado para Mar de Espanha. E ela vinha nos bailes no Elite de Mar de Espanha para Juiz de Fora, para ir no baile no Elite, e lá no Elite já conheceu meu pai, e não quis mais seguir viagem com o juiz, e resolveu casar com meu pai, e nós estamos aqui hoje para poder falar. Então, quer dizer, eu vim dessa base, dos clubes sociais negros, e do Elite, onde meu pai frequentava. Meus tios eram dançarinos do Elite, como a Rita citou aí, o tio Betinho, um dos maiores dançarinos de todos, meu tio Zotti, Pedrinho, meu pai, então, todos eles do Dom Bosco, então, do Arraial do Sapé, que os negões sabiam realmente riscar como eles diziam, riscar o chão. Aí, eu nasci no Dom Bosco, na rua Cruzador Bahia, e da Cruzador Bahia eu cheguei a Mundo Novo, e aos 10 anos eu cheguei até o bairro São Benedito, Vila Alpina, e comecei aos 12 anos a frequentar a escola de samba Castelo de Ouro. Foi meu primeiro contato com a área de humanização através do seu Euclides Manuel, um negro que sabia reunir aquela comunidade. Na época, o Castelo de Ouro era o único lugar, o único espaço que nós tínhamos para podermos encontrar. Então, a gente falava de samba, falava de política, falava de futebol. Então, ele conseguia fazer a verdadeira união. E o Castelo foi uma marca muito importante para aquela comunidade. É uma escola que chegou de 1948, tem a sua sede própria até hoje, na rua Gilberto Costa, e foi uma escola que divulgou muito o bairro de São Benedito. E a invisibilidade negra, que é uma coisa que em Juiz de Fora ela é muito interessante. Vocês veem uma coisa, a maior parte dos cavaquinistas do século XX eram negros, fizeram todo o trabalho musical no nosso município. E muitas vezes não são lembrados em momento algum. Podemos citar o Sarrafo, fez várias harmonias de várias obras de arte dessa cidade. Podemos citar Joaquim Copulizo, Laí Copulizo, bairro Dom Bosco, Bete, lá de Santa Luzia, nosso amigo Pedrinho de São Pedro, Jarbas de Santa Cecília.
e uma pessoa que deixou toda a memória viva da música de Juiz de Fora, que ele carregava na cabeça, nosso amigo Luizinho, e a gente não vê assim, não tem uma homenagem para essas pessoas. Realmente a invisibilidade ficou e essas pessoas tiveram uma participação muito grande dentro do nosso município. Vou citar também mais uma passagem para mostrar a força do samba de Juiz de Fora. Em 1965, Juiz de Fora estava abrigado com Belo Horizonte. E um determinado vereador foi até Belo Horizonte para poder fazer as pazes de Juiz de Fora com a capital. E chegou lá, o governador Magalhães Pinto disse o seguinte: só vou aí à cidade se o povo estiver na rua. Então pensaram em seleção brasileira, pensaram, e esse vereador falou: a única coisa que vai realmente colocar o povo na rua vai ser o samba. E ele foi até a Mangueira, conseguiu trazer o staff todo da Mangueira, inclusive Jamelão. A Avenida Rio Branco ficou lotada e ele assinou até sem ver obras e tudo mais para Juiz de Fora, uma participação da comunidade negra, uma junção entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Viemos novamente lá em 1966, primeiro carnaval de rua da cidade. José Carlos Lery Guimarães foi até o Nelson Silva, que sabiamente conseguiu fazer a leitura daquele carnaval e veio com mascarada veneziana e uma escola também totalmente negra, que foi a feliz lembrança naquele desfile, ganha o primeiro carnaval, coloca o seu nome na história e a participação brilhante de Nelson Silva. Um sábio que fazia a defesa da comunidade negra, deixando as coisas perpetuarem. Portanto, nós temos até hoje aí o Batuque Afro-Brasileiro de Nelson Silva, e até hoje coordenado ainda alguns setores do Batuque pelas meninas das irmãs Barbosa, que antes de morrer ele chegou aí à casa das mães delas pedindo para que elas continuassem a guiar o Batuque. Até nisso ele foi sábio, deixando essas marcas para nós aqui. Então o samba, apesar de toda a invisibilidade, a meu ver, da comunidade negra, ela conseguiu sobreviver e vem sobrevivendo até hoje sobre isso aí. Eu estava prestando atenção ao vídeo do Flavinho e as histórias contadas do Flavinho, que nós somos quase da mesma época, um pouco da idade, mas nós conversávamos muito, que ele foi do Clube dos Engraxates e eu também fui do Clube dos Engraxates. Então, ele já tinha uma concepção de valorização da comunidade negra já naquela época. Ele sempre orientava os meninos, como eu, Carson Benedito, outros que eram do Labo Ipiranga, começava já a trabalhar a gente essa consciência, essa valorização da população negra. E vimos aqui hoje essa passagem da professora Rita, vimos a passagem da Patrícia, e vendo essas coisas que nós precisamos fazer com o jovem de hoje, comece a ler a nossa história, comece a acompanhar, para deixar para as pessoas da manhã também a história deles, também a nossa história. Eu tenho até discutido muito no Instituto do Samba sobre isso. A gente vê os meninos querendo dançar, querendo fazer tudo, mas não querendo ler a história que as pessoas construíram. Você vê lá no século XIX, foram construídas várias histórias porque havia uma colaboração. As pessoas tinham consciência que precisavam estar juntos. Agora nós temos um individualismo muito grande e as pessoas aí estão esquecendo um pouco disso. E o negro sempre viveu dessas uniões, dessas associações. E hoje nós estamos carentes dessas associações. Quase bairros nenhum hoje tem essas associações. As que não têm aquela convivência dentro das suas quadras. E eu fico assim, muito triste, porque é a forma que nós temos. A gente vê na pandemia, qual o pessoal que está mais sofrendo? São o pessoal do povo negro, que ele não pode ter aquele contato, não pode conversar, ele não pode... Então, tem
essas restrições, e toda hora que eu falo tem aglomeração, sempre mostram lugar onde tem a maior parte da comunidade negra. Então, a gente está vivendo uma situação muito difícil. Mas, com lives desse porte, dessa conscientização histórica, com o apoio da Universidade Federal de Juiz de Fora, e com toda a academia está descendo e trazendo a sua luz, eu não tenho dúvidas que nós vamos tirar, principalmente na nossa cidade, a invisibilidade do negro, trazer ele, que tem história, tem participação maravilhosa dentro dessa cidade. E, às vezes, a gente não vê as pessoas mostrarem essas qualidades nossas. Eu fiz tanta coisa aqui, mas tem mais gente para falar, eu também quero ouvir. Eu vi uma pergunta, eu vou tentar responder. Olha, até 1930, realmente foi o carnaval de rua, mas em 1934 surgiu a primeira escola de samba, Juiz de Riachuelo. Segundo a história, é a primeira do estado de Minas Gerais, é a quarta do Brasil. 37 fez lembrança, e 48 chegou a nossa Castelo de Ouro. É uma escola que nunca ganhou um título, mas no coração do povo, quase todos os títulos eram dela. Professora Giovana, quero agradecer, espero ter conseguido colaborar com vocês, fico muito agradecido pela participação, em nome do Instituto Cultura do Samba, a entidade que eu estou presidente, quero agradecer pelo convite, o meu muito obrigado. Então, vamos lá. A primeira pergunta, eu vou tentar conseguir responder dentro do que vocês estão fazendo. Sobre a religião. Eu tive uma tia que era ali entre a Rua Carlos e o Padre Café. Então, quem tem uma média hoje de 50 anos, foram todos benzidos. Então, eu chego, às vezes, em algum lugar e falo que sou sobrinho da Dona Maria. E ela, a parte da tarde, na casa dela, realmente aconteciam toda essa sociabilidade. Pessoas de tudo enquanto é parte da região ali de Dom Bosco, Padre Café, Mundo Novo, iam na casa dela. E ela dizia uma coisa: não precisa dar o meu endereço, que eles me acham. E era uma coisa fantástica. Bateu e valer, as pessoas perguntando, chegavam lá na casa da Dona Maria José. Então, é difícil quem tem 50 anos, acima de 50 anos, que não tenha passado por lá. Era uma vida social muito grande que ela tinha na casa dela, dia domingo, almoço para o povo, ia tudo através da religião. Quanto a danças, eu acredito que, como já disseram, os pés de valsa de tudo, mas acredito muito que dançavam muito samba, porque alguns personagens que nós falamos aí, eles eram violentos, samba. João Massolto, Betinho, esses caras eram. Portanto, nós tivemos Sadi, que venceu um dos primeiros concursos de gafieira, que é de Juiz de Fora. Então, e era também dançarino do Elite, era dançarino. Então, acredito que eles tinham uma força muito grande no samba. Quanto à pergunta da professora Marta, o Castelo de Ouro não existe mais, mas para os alunos do Riachuelo ainda pela de lembrança, e hoje uma das escolas que mais representam a comunidade negra de Juiz de Fora é a Escola de Samba Juventude Imperial. É frequente seus enredos ser de exaltação à comunidade negra. É frequente, é difícil o ano que eles não pegam um tema que não seja uma exaltação, uma afirmação, uma resistência do negro. Inclusive, foi uma das escolas que sempre recebeu elogios dos maiores críticos do Rio de Janeiro quando passar o carnaval em Juiz de Fora. Inclusive, me fugiu o nome agora, ao lado do Salgueiro, que fez Belas Artes, muito polêmico até, ele vê se no final vou lembrar o nome dele,
lá nos anos 60, foi o cara que introduziu no carnaval brasileiro a referência negra nos anos 60, Fernando Pampona. Ele, quando veio assistir um desfile aqui, a hora que passou a escola de samba Juventude Imperial, ele virou e disse, até que enfim eu vi uma escola de samba aqui nessa cidade. Então, para vocês verem, e essa escola realmente sempre traz a referência negra como sua bandeira. Agora, quanto aos términos, aqui na nossa cidade, a coisa termina, você não consegue nem você mesmo saber por quê. Mas eu, assim, como sou um pesquisador orgânico, não sou acadêmico, então aí eu entendo que a gente vai perdendo aquelas pessoas que realmente tinham compromisso. Por exemplo, vamos citar nos anos 70, os presidentes de bairro, eles tinham uma preocupação com a sua comunidade, aquela coisa toda, aí depois eles começaram a vir para outro cenário, as comunidades foram ficando abandonadas. Então, eu entendo que nós perdemos aquelas pessoas que realmente tinham responsabilidade, que tinham uma preocupação com a união, isso veio mudando. E com isso, as coisas foram se acabando. Começou a entrar a parte mais individual do que a parte coletiva. Então, acho que a perda da parte coletiva é que também ajudou a terminar com muitos clubes e muitas coisas que vêm terminando por aí.